O milagre que mudou a vida de Tiago, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Tiago sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, casado com a Ana e pai de 2 filhos pequenos, ele levava a vida com responsabilidade, mas nos últimos meses, algo estava muito errado. O cansaço extremo, as tonturas e a falta de ar tinham se tornado constantes. No início, achou que era apenas estresse do trabalho, afinal, como gerente de uma pequena empresa, as pressões eram muitas. Mas quando começou a sentir dores no peito e um inchaço nas pernas, a esposa insistiu para que fosse ao médico. O diagnóstico veio como um balde de água fria: valvulopatia grave. A válvula mitral do seu coração não estava funcionando direito, e o sangue não circulava como deveria. O cardiologista foi direto: Tiago, você precisa de uma cirurgia de urgência. Se não operar, o risco de insuficiência cardíaca ou até um AVC é alto. O pior era que mesmo com o convênio médico, os custos extras, exames, medicamentos, possível internação prolongada, seriam um peso enorme para o orçamento já apertado da família. Ana chorava todas as noites e Tiago, que sempre fora forte, sentia um medo que nunca havia experimentado antes. Foi então que a irmã de Ana, a tia Lúcia, uma membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, veio visitá-los. Ao ver o desespero do casal, ela não hesitou: vocês precisam ir à igreja. Lá, Deus opera milagres todos os dias. Já vi pessoas serem curadas de doenças piores que essa. Mas tem que ter fé e não desistir. Tiago, que nunca havia sido muito religioso, ouvia com ceticismo, mas a desesperança falava mais alto. Se é a última esperança, vamos tentar, disse ele, mais para acalmar Ana do que por convicção. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez em um dos templos da Universal. O lugar estava cheio, a música era vibrante, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Tiago sentou-se no fundo, observando tudo com cautela, mas algo no ar o incomodava, ou melhor, o tocava. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Ana puxou seu braço. Vamos, Tiago. Não custa nada. Relutante, ele se levantou e foi até o altar, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras com as mãos levantadas. Um obreiro se aproximou. Irmão, qual é o seu pedido? Tiago engoliu em seco. Eu tenho um problema no coração. Os médicos dizem que preciso operar, mas não tenho dinheiro e tenho medo. O obreiro colocou a mão em seu ombro e disse com convicção: aqui o médico é Jesus. Se você crer, ele vai te curar. Mas tem que ser de verdade. Não pode duvidar. Tiago sentiu um arrepio. Aquilo era diferente de tudo que ele já havia vivido. O pastor então começou a orar pela corrente de libertação. Com voz poderosa ele clamava: em nome de Jesus, toda doença sai agora. Todo espírito de morte, de medo, de dúvida, é quebrado pelo poder do Espírito Santo. As pessoas ao redor gritavam amém, e glória a Deus, e Tiago, mesmo sem entender direito, sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma fogueira santa acendesse em seu peito, queimando o desânimo. Quando o pastor passou óleo ungido em sua testa e ordenou: receba sua cura em nome de Jesus, Tiago não aguentou e começou a chorar. Nos dias seguintes, Tiago e Ana passaram a frequentar a igreja assiduamente. Participaram da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendem que a fé sem obras é morta. O pastor ensinou: Deus não quer só suas orações, Ele quer sua obediência. O dízimo e as ofertas são sementes que abrem portas no céu. Tiago, que sempre achou que dinheiro era só para pagar contas, decidiu dar um passo de fé. Mesmo com as despesas médicas, ele separou o dízimo e uma oferta especial, colocando-a no envelope com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não tenho muito, mas entrego o pouco que tenho. Cura-me, e eu te servirei pelo resto da vida. As noites de vigília foram marcantes. Tiago nunca havia visto tanta gente orando com tanta intensidade. Em uma dessas noites, enquanto o pastor fazia uma oração de quebra de maldição, Tiago sentiu algo sair de dentro dele, como se um peso invisível fosse arrancado. Ele caiu de joelhos e começou a clamar: Senhor, eu creio. Eu recebo minha cura. Ana, ao seu lado, orava em línguas, algo que ele nunca havia visto antes, mas que naquele momento parecia a coisa mais natural do mundo. Uma semana depois, Tiago voltou ao cardiologista para os exames de rotina antes da cirurgia. O médico, sério como sempre, analisou os resultados e franziu a testa. Tiago, seus exames estão normais. Como assim, doutor? Ele perguntou sem acreditar. A válvula está funcionando dentro dos parâmetros normais. Não há mais sinais de regurgitação grave. É como se o problema tivesse desaparecido. Tiago sentiu as pernas tremarem. Isso é possível?
O médico sem explicação médica apenas balançou a cabeça. Na medicina, a gente vê coisas que não consegue explicar. Mas você está curado. Quando saíram do consultório, Tiago e Ana se abraçaram e choraram. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Eles correram para a igreja e no próximo culto, Tiago subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus havia tocado sua vida. Eu vim aqui sem fé só por desesperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi medicina, não foi sorte, foi o poder de Jesus. A igreja inteira aplaudiu, e muitos choravam junto. O pastor, emocionado, reforçou. Isso é o que acontece quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus. A fé verdadeira não desiste, não negocia com a dúvida. Hoje Tiago é um homem transformado. Ele e Ana são obreiros voluntários na Universal, ajudando outras pessoas que chegam com seus fardos. Ele aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. Dízimo e ofertas não são despesas, mas investimentos no reino de Deus. As campanhas de fé não são rituais, mas oportunidades de provar a fidelidade de Deus. E as orações de libertação não são teatro, mas guerras espirituais reais onde o inimigo é derrotado. Sua lição de vida? Deus não muda as nossas circunstâncias só porque a gente quer. Ele muda quando a gente o busca de verdade, com sacrifício, obediência e fé inquebrantável. A Igreja Universal me ensinou isso. Aqui não tem espaço para meia-fé. Ou você entrega tudo ou não recebe nada. E quando você entrega, Deus faz o impossível. Hoje o coração de Tiago não só bate normalmente, ele pulsa com a presença de Deus. E essa é uma cura que nenhum médico poderia dar. Tiago não guardou milagres só para si. Todo domingo ele estava lá na Universal, não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Não faltava aos cultos, não deixava de participar das campanhas, e sempre que podia, levava alguém que precisava de um toque divino. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, dizia, com os olhos brilhando de uma convicção que só quem viu o sobrenatural entende. Um dia, durante um culto de libertação, ele sentiu o Espírito Santo o impulsionar a se levantar. Não era para dar testemunho, dessa vez, era para orar por outra pessoa. No fundo do templo, uma mulher chorava baixinho, as mãos trêmulas apertando um lenço molhado. Era a Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que os remédios já não faziam efeito. Os médicos tinham dito que era crônico, que ela teria que aprender a conviver com aquela escuridão. Mas Tiago sabia que onde a medicina falha, Deus age. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e começou a orar com a mesma autoridade que havia recebido quando foi curado. Em nome de Jesus, saia desse corpo, espírito de morte. A depressão não tem mais lugar aqui. Deus está restaurando a alegria de Dona Maria agora. A princípios ela apenas soluçava, mas então algo mudou. Seu corpo começou a tremer, como se uma corrente elétrica a percorresse. Os olhos, antes vazios, se encheram de uma luz que Tiago reconheceu imediatamente. Era a mesma que tinha brilhado nele naquele dia no altar. Quando Dona Maria abriu os olhos, foi como se acordasse de um pesadelo de décadas. O peso no peito tinha sumido. A voz que sussurrava que ela não valia nada havia se calado. Ela olhou para Tiago confusa, como quem não acredita no que está vivendo. Eu me sinto leve, murmurou. Como se algo tivesse saído de mim. Tiago sorriu, porque sabia exatamente o que era aquilo. A mão de Deus agindo mais uma vez, provando que milagres não são coisas do passado, mas realidades para quem crê de verdade. A notícia se espalhou rápido. Dona Maria, que há anos não saía de casa sem ser para consultas médicas, começou a frequentar a igreja com um sorriso no rosto. Levou a filha, que estava envolvida com drogas. Levou o genro, que vivia desempregado e cheio de dívidas. E assim o milagre de Tiago se multiplicou, como uma semente jogada em terra fértil. Cada vida transformada era uma prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus não só restaura, como usa aquela pessoa para restaurar outros. Hoje, Tiago é um obreiro na Universal. Não tem formação teológica, não prega sermões complicados, ele simplesmente vive o que aprendeu, que a fé sem obras é morta, e que Deus honra quem o busca com todo o coração. Às vezes, quando está orando por alguém no altar, ele sente aquele mesmo calor no peito, a mesma certeza de que o impossível está prestes a acontecer. Porque na Universal ele descobriu que milagre não é sorte, não é coincidência. É Deus cumprindo sua palavra na vida de quem não desiste. E toda vez que olha para trás, Tiago agradece não só pela cura do corpo, mas pela transformação da alma. Antes ele era um homem com um coração doente. Hoje é um homem com um coração cheio de Deus. E isso, ele sabe, é o maior milagre de todos. Tiago nunca imaginou que sua vida se transformaria tanto que ele mesmo se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para tocar outras vidas.
Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela sofria de uma doença degenerativa que os médicos disseram não ter cura. Os remédios só aliviavam um pouco a dor, mas não impediam que seu corpo fosse se enfraquecendo aos poucos. Quando Tiago a viu, sentiu algo dentro dele se mexer. Era aquela mesma chama que o havia queimado anos antes, quando ele próprio estava no altar, desesperado. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e perguntou: Irmã, você acredita que Jesus pode te curar hoje? Marisa, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, mas sua voz tremia. Já orei tanto, irmão, já não sei mais o que fazer. Tiago sorriu, porque ele conhecia bem aquele desespero. Eu também achei que não tinha mais jeito, ele disse. Mas Deus não olha para o que a gente vê, ele olha para o que ele pode fazer. Então, sem hesitar, Tiago impôs as mãos sobre ela e começou a orar com uma autoridade que não vinha dele, mas do Espírito que agora morava nele. De repente, Marisa sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela tentou se mover e, para sua surpresa, conseguiu levantar-se sem dor. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu em um grito de espanto. Eu tô sentindo minhas pernas. Eu tô sentindo. Ela deu alguns passos, trêmula, e então correu, pelos corredores da igreja, louvando a Deus em voz alta. O culto parou. Todos viram. Alguns choravam, outros gritavam glória a Deus, e Tiago, com os olhos cheios d'água, só conseguia agradecer. Porque naquele momento ele entendeu de vez, Deus não o havia curado só para ele. Deus o havia curado para que ele pudesse ser uma prova viva de que na Universal, o impossível vira possível. Os dias passaram, e Marisa voltou à igreja com exames em mãos. Os médicos não acreditavam no que viam. A doença havia regressido, os sinais de degeneração sumiram. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Tiago sabia a explicação, é Jesus. Só ele faz isso. E assim, a história de Tiago se multiplicou. Cada vida que ele tocava se tornava mais uma testemunha do poder de Deus. Ele não era um pastor famoso, não tinha diplomas, não falava difícil. Era só um homem que tinha sido quebrado, curado e agora vivia para mostrar a outros que a mesma fé que o salvou poderia salvá-los também. Uma noite, depois de um culto, um jovem chamado Lucas procurou Tiago. Ele estava viciado em drogas há anos, a família já tinha desistido, e ele mesmo não via saída. Irmão, eu quero mudar, mas não consigo, ele confessou com as mãos trêmulas. Tiago olhou nos olhos dele e viu seu próprio passado ali, a mesma vergonha, o mesmo medo, a mesma sensação de que não havia mais esperança. Você não precisa conseguir sozinho, Tiago disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Deus não te abandonou. Ele está te esperando aqui, agora. E ali mesmo, no meio da igreja, os dois se ajoelharam. Tiago orou com a mesma fé que havia recebido anos antes, e Lucas chorou como nunca havia chorado. Quando se levantou, algo dentro dele havia se quebrado, aquela coroa de escuridão que o oprimia por tanto tempo. Nos meses seguintes, Lucas voltou a sorrir. A família que já o havia dado como perdido o viu se transformar. Ele arrumou um emprego, reconquistou a confiança dos pais, um ano depois, estava batizando na água, livre de toda a escravidão. Tiago olhava para tudo aquilo e só conseguia pensar, se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Porque na Universal, ele havia aprendido que milagre não é privilégio, é promessa. Não é para alguns, é para quem crê. E assim, a cada vida restaurada, a cada lágrimas enxugadas, a cada coração que se abria para Deus, Tiago via o ciclo se repetir. O que ele havia recebido de graça, agora dava de graça. Não por obrigação, mas por amor. Não por mérito, mas por misericórdia. Porque no fim das contas, o maior milagre não era só a cura do corpo ou a libertação da alma. Era ver pessoas que antes estavam mortas em seus pecados e doenças agora vivas, cheias de propósito, servindo ao mesmo Deus que um dia as resgatou. E Tiago, com o coração transbordando, sabia, essa era a razão pela qual ele ainda estava aqui. Não para ser um herói, mas para apontar para aquele que é. Não para ser admirado, mas para levar outros aos pés de Jesus. Porque na Universal ele tinha descoberto a verdade mais simples e mais poderosa de todas. Quando Deus toca uma vida, ele não para por aí. Ele a usa para tocar muitas outras. E assim o milagre continua. Tiago não imaginava como aquele simples ato de gratidão se transformaria em uma corrente de bênçãos que alcançaria lugares que ele nem sonhava. Todo domingo, ele chegava cedo na Universal, não só para ocupar seu lugar na fileira da frente, mas para estar disponível. Se alguém precisava de um abraço, ele abraçava. Se alguém chorava, ele orava.
Se alguém duvidava, ele compartilhava sua história, não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos, porque lembrava muito bem de onde Deus o tinha tirado. Foi numa dessas tardes que conheceu Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos, mãos trêmulas e um olhar que carregava décadas de dor. Ela entrou arrastando os pés, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Tiago a viu sentar sozinha nos fundos, enxugando as lágrimas com um lenço surrado. Não pensou duas vezes, foi até ela e sentou ao lado. A senhora está bem? Perguntou com a voz baixa. Dona Maria balançou a cabeça, sem coragem de olhar nos seus olhos. Não, meu filho. Não estou. Meu neto. Ele está nas drogas. Já vendi tudo o que tinha para tentar salvá-lo, mas nada adianta. Os médicos dizem que ele não tem mais jeito. E eu não tenho mais forças para orar. Tiago sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquele desespero de ver alguém que se ama se afundando e não saber como ajudar. Mas também conhecia aquele que podia mudar qualquer história. Dona Maria, ele segurou suas mãos que tremiam como folhas ao vento. A senhora não está sozinha. Deus não desistiu do seu neto. E ele não vai desistir de você. Ela olhou para ele finalmente com olhos cheios de lágrimas. Como a senhora pode ter tanta certeza? Tiago sorriu, e seus olhos brilharam com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar possível poderia ter. Porque eu já estive no lugar do seu neto. E hoje estou aqui, vivo, livre e cheio de paz. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Dona Maria não resistiu. Chorou no ombro de Tiago como uma criança, e ali mesmo, entre lágrimas e suspiros, eles oraram. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de um coração quebrado encontrando a misericórdia de um Deus que ouve. Naquela noite, Tiago levou Dona Maria para a corrente da libertação. Ela entrou arrasada, mas saiu com uma esperança que não vinha dela mesma. E algo aconteceu que nem mesmo Tiago poderia explicar. No dia seguinte, o neto dela, que há meses não dava notícias, apareceu em casa. Não estava sóbrio, não estava curado, mas estava ali. E isso, para Dona Maria, já era um milagre. Mas Deus não pararia por aí. Nas semanas seguintes, Tiago e os obreiros da Universal começaram a visitar o rapaz. Levaram comida, levaram a palavra, levaram amor. E pouco a pouco, aquele jovem que todos tinham desistido começou a mudar. Não foi de um dia para o outro. Houve recaídas, houve choros, houve noites em que Dona Maria ligava desesperada para Tiago, dizendo que tudo estava perdido. Mas ele sempre respondia a mesma coisa. Deus não desiste, Dona Maria. E nós também não. Até que numa quinta-feira de poder, o neto dela subiu ao altar, tremendo, suando, com as marcas das drogas ainda visíveis no corpo, mas com um brilho nos olhos que só quem encontra Jesus tem. Ele não precisou dizer nada. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o rapaz caiu de joelhos e começou a chorar como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de perdão, de um fardo que finalmente tinha sido tirado. Dona Maria, ao ver aquela cena, não aguentou. Caiu de joelhos também, louvando a Deus em meio às lágrimas. E Tiago, de pé ao lado deles, sentiu o mesmo fogo que havia queimado dentro dele anos antes. Era como se Deus estivesse dizendo: "Você viu? Isso é só o começo." Porque o milagre não era só a cura do rapaz. Era a restauração de uma família. Era uma avó que recuperou a alegria de viver. Era um jovem que anos depois estaria de pé no mesmo altar, não como um viciado, mas como um servo de Deus, testificando do poder que o libertou. E Tiago? Ele continuou ali na Universal, fazendo o que sempre fez, apontando para Jesus. Porque agora ele entendia que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de vez em quando. Milagres são vidas transformadas, corações quebrantados, pessoas que se levantam do chão e decidem não desistir. Milagres são as mãos de Deus trabalhando através daqueles que se deixam usar. E todo domingo, quando ele olhava para aquelas fileiras cheias de pessoas, algumas curadas, outras ainda lutando, mas todas com esperança, ele sorria. Porque sabia que enquanto houver alguém disposto a crer, enquanto houver uma igreja com as portas abertas e um Deus que não desiste, os milagres nunca vão parar. O último passo do milagre. Aqueles olhos que antes brilhavam apenas pela próxima dose agora refletiam uma luz diferente. Naquele domingo, enquanto Tiago orava pelo altar, um homem se aproximou. Era o mesmo que anos antes o havia levado ao vício com promessas de liberdade. Agora, porém, seus ombros tremiam não pelo frio da abstinência, mas pelo peso de uma verdade que finalmente o alcançara. Deus não desiste de ninguém. "Eu vi você", sussurrou o homem com a voz quebrada. "Vi como você mudou. E se ele fez isso por você,
As lágrimas caíram antes que pudesse terminar. Tiago não precisou de palavras. Estendeu a mão como outrora alguém fizera por ele e o abraçou. Não como um juiz, mas como um irmão. Porque o milagre não era só a cura do corpo ou a quebra das correntes, mas a capacidade de estender a mesma graça que se recebeu. A reflexão que fica. Milagres não são apenas o trovoar dos céus ou o mar que se abre. São as cicatrizes que se tornam testemunhos, as mãos que se unem no escuro e a voz que murmura, tente mais uma vez quando o mundo já desistiu. Tiago aprendeu que Deus não escolhe os qualificados, ele qualifica os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que, mesmo caídos, se levantam com um propósito, ser ponte para quem ainda está no abismo. A lição. A vida não se mede pelos tropeços, mas pela direção que tomamos após cada queda. O altar não era mais um lugar de vergonha para Tiago, mas de vitória. E a maior vitória não era estar livre, mas libertar. Porque quando Deus escreve uma história de restauração, Ele nunca termina em nós, sempre nos faz parte de algo maior. Assim, enquanto as portas da igreja permanecessem abertas e os corações dispostos, os milagres continuariam. Não como eventos isolados, mas como uma corrente inquebrável de vidas que, ao serem tocadas, tornam-se instrumentos. E Tiago, com um sorriso no rosto e as mãos ainda marcadas pela luta, sabia: o maior milagre não era ter sido salvo, mas ter se tornado salvação para alguém.